Bem, imagine que uma celebridade do seu país, uma garota, começa a ter um envolvimento romântico com um cantor famoso de uma banda, mas que é casado. Começam a circular fofocas de que eles estão juntos. Uma solteira famosa e um casado famoso. Quem a gente cancela? No Japão, quem é cancelada é a garota, e sua carreira acaba prejudicada. No caso de um homem casado, ele segue a carreira normalmente. Sou Naka, este é o Japatonic, e hoje falaremos sobre a cultura do cancelamento no Japão. Que bom! Esse foi o caso da Becky, que é uma garota half, metade japonesa, metade estrangeira. E ela saiu com o vocalista da banda, como era o nome da banda mesmo? Jesu no Kiwami Otome. Isso foi em 2016. E basicamente ela sumiu, aconteceu o escândalo. Becky teve que pedir desculpas publicamente para a imprensa e sumiu de todos os meios de comunicação. Agora, quando uma pessoa é cancelada, obviamente ela perde os contratos com programas de televisão. Os programas que ela já gravou são cancelados. Tudo que é patrocínio, publicidade, tudo isso. Canceladíssima. Aqui, quando te cancelam, cancelam toda a fio da sua carreira. Mas sempre é por um tempo limitado. Olha, obviamente não se diz quanto tempo é, né? Mas olha, Beck eu só voltei a ver na televisão faz 1 ou 2 anos, não mais que 3 anos. Ou seja, ela ficou mais de 5 anos desaparecida da televisão. E obviamente, quando volta, é como se nada tivesse acontecido. Bom, no ano passado, Carolina Shino, que também era uma garota half, metade japonesa, metade estrangeira, que tinha ganhado o prêmio de Miss Japão 2024, perdeu o título porque estava saindo com uma pessoa casada. Simples, só por isso. Acho que era um médico casado. Simplesmente tiraram o título dela por isso. Porque é preciso dar o exemplo. Ou algo assim. Pobre garota, mas enfim. Mas você vê de novo. De novo é o mesmo caso de um homem casado, mas nesse caso não famoso, e uma garota meio famosa, cancelam a garota famosa. Ren Ozawa, ator, cantor, em 2020 foi cancelado porque... Mas enfim, esse foi um caso de violência doméstica. Parece que ele maltratava ou batia na namorada. E aí a mídia, parece que por causa da denúncia ou algo assim, pegaram ele e meio que depois disso ele também sumiu. Agora, um caso bem revoltante. O caso da cantora Maho Yamaguchi. Em 2019, membro do grupo de idols Niigata 48. Aconteceu o seguinte. Acontece que, bom, ela era cantora de um grupo de idols com muitas garotas. E como já falei em vídeos sobre o tema de idols, as garotas desse gênero musical podem sofrer muito assédio. E aconteceu com ela que 2 pessoas, 2 jovens universitários, a seguiram e foram até a casa dela. E, bom, não há muitos detalhes de como foi o ataque, mas parece que a seguraram, né? Não sei como foi, mas ela fez a denúncia e tudo mais. Mas o que aconteceu? Parece que eles tinham encontrado o endereço da casa dela, porque algum outro membro do grupo tinha, exposto o endereço dessa garota. Dizem que não foi por maldade. O fato é que, depois do que aconteceu, o empresário do grupo, ou a empresa que gerencia a banda, exigiu que a garota pedisse desculpas publicamente por causar um escândalo. Qual é o sentido disso? Nenhum, mas o fato é que obrigaram ela. Todo mundo soube que ela foi forçada a pedir desculpas publicamente, o que indignou a todos. E isso expôs muito o problema da má administração dos grupos de idols, ainda mais sendo grupos importantes, grandes, né, digamos assim. Isso foi em 2018 e em 2019, por falta de apoio e pela má administração do grupo, ela se retirou do mesmo. Agora, o mais engraçado é que quando ela saiu, a agência para a qual ela trabalhava foi denunciar os agressores. Porque a saída da garota ia causar perda de receita para o grupo. Ou seja... E aí eles entraram com um processo, mas foi por uma questão de dinheiro.
porque a garota saiu. Não por apoio a ela ou porque ela tinha sido agredida, mas sim pelas perdas. Dizem que a denúncia era de cerca de 30 milhões de ienes, que dava algo em torno de 200 mil dólares ou algo assim. Mas não mais do que isso. No final, ficou acordado que de então até 5 anos, eles se comprometeram a pagar 50 mil dólares. Algo assim, certo. E a próxima, que já faz bastante tempo, é de 2008, mas ficou marcada porque eu estava no Japão naquela época. O fato é que a cantora Koda Kumi, uma cantora pop muito famosa daqui, tinha sido convidada para um programa de rádio chamado All Night Nippon. E era obviamente, como o nome já diz, é noturno. Além disso, às vezes tratavam de temas mais picantes e adultos. Entrei na conversa enquanto ela era convidada e disse que a mulher tem que se apressar para aproveitar sexualmente, porque depois dos 35, lá embaixo começa a apodrecer. Ela disse isso, o que gerou um escândalo ao ofender mulheres acima de 35 anos. E aí ela teve que pedir desculpas publicamente. As turnês foram canceladas, os patrocinadores foram cancelados, as publicidades foram canceladas, absolutamente tudo foi cancelado. E só por ter dito isso, e numa coletiva de imprensa, ela pediu desculpas chorando, dizendo que, obviamente depois de 1 ou 2 anos, acabou, né? Mas que deprê, né? Por ter apenas uma frase um pouco ofensiva, ela foi totalmente cancelada em todos os lugares, e teve que pedir desculpas publicamente. Depois tem o caso de Shimoda Shinsuke, que foi uma das maiores celebridades entre os apresentadores de televisão do Japão. Quando cheguei ao Japão, ele aparecia na televisão o tempo todo por causa dos muitos programas. Por que isso acontece? Pessoas muito famosas costumam ter vários programas de televisão, até em canais diferentes. Mas o fato é que em 2011 foi descoberto que ele tinha vínculos com a máfia, com a Yakuza, e especialmente com quem era o líder do Yamaguchi-gumi, que naquela época era o maior grupo mafioso de todo o Japão, e ele era o líder desse grupo. E, parece que eram amigos, ou ele tinha vínculos, ou algo assim. E então, aí, completamente cancelado, afastado, porque, claro, não se podia permitir que uma celebridade tão grande desse esse mau exemplo de se envolver com pessoas, com malfeitores, basicamente, né? Justo ou injusto, não saberemos. Tirem suas próprias conclusões. Em 2014, uma atriz e modelo chamada Lola, coitadinha. Ela, basicamente, foi cancelada de quase tudo e sumiu da mídia porque descobriram que o pai dela tinha cometido uma espécie de fraude com seguros de saúde. Mas não sei se isso tinha acontecido no Japão, não me lembro muito bem. Mas ao descobrirem que o pai dela havia cometido uma fraude de menos de 9 mil dólares, esse foi o valor identificado. Mas como era o pai dela e ela era famosa, ela teve que pedir desculpas publicamente e também sumiu da mídia por um bom tempo. Aliás, acho que por um tempo ela se mudou para os Estados Unidos. Depois, voltou. Mas agora, parece que ela se mantém um pouco mais na sombra. Antes eu lembro que ela estava na televisão o tempo todo. Agora não. Acho que ela aparece, mas muito esporadicamente. Olha, também não foi tão grave no caso dela. Quer dizer, sim, saiu em todos os noticiários e tal, mas como ela não fez nada de errado, digamos que ela tinha as portas abertas. Mas, como ela não gostou de tudo o que aconteceu, de como a mídia se comportou, ela meio que quis se aposentar, meio que se afastar dos meios de comunicação também. E casos políticos também. Olha, teve... Deixa eu ver... 2 casos que eu lembro que anotei, um deles foi o de Yoshitaka Ikeda, um legislador. Isso foi no ano passado. Que bom! Esse foi preso diretamente porque tinha muitos casos de corrupção, chegando a um total de 250 mil dólares em subornos. Mas olha, isso é o de menos, é mais uma notícia do que um cancelamento, mas esse aqui é muito engraçado, que muitos devem saber que também não foi um cancelamento, mas é muito curioso mencionar. Mas tem o caso de Ryutaro Nonomura, que foi um político que,
Há uns 5 anos atrás, em 2015 mais ou menos, foi descoberto que ele estava usando fundos públicos para fazer viagenzinhas. E o fato é que no mesmo ano ele foi 106 vezes ao mesmo Ryokan para ir às águas termais e gastou cerca de $30 mil de fundos públicos para isso. Ir diariamente às águas termais. E esse foi o famoso caso do político que ficou chorando com o nariz escorrendo, gritando e tudo mais. Uma abelha. Você tem algo doce no cabelo? Irmão, que susto! O que uma abelha faz aqui? O próximo caso é daqueles casos que também são um pouco injustos, talvez punição demais. Que é o da Fu Huachang, que Fu Huachang era uma youtuber que ficou muito famosa e acabou aparecendo na televisão. Mas o tempo todo na televisão e aparecendo em propagandas. Tem outra celebridade da televisão que se chama Yasuko, que é uma garota gordinha, ex-militar ou algo assim. Está sempre com seu uniforme militar. Não importa, a questão é que tinha uma competição esportiva ou algo assim, não me lembro. O fato é que no Twitter, Yasuko tinha dito que, não importa, que todos somos vencedores. Algo assim. Mas ela disse que enviou uma mensagem positiva. E Fu Huachang respondeu com outro tweet que dizia, você não é nada demais, não é nada importante, melhor morrer. Você foi desclassificada nas preliminares, algo assim. E aí se formou todo um escândalo. Com esse tweet, cancelaram absolutamente tudo dela. E isso que ela apagou o tweet em 1 hora. Apesar disso, saiu nos noticiários que Yasuko também não ficou muito ofendida. Não sei o quanto elas se davam bem. Se ela disse, morre, imagino que tinha alguma confiança, né? Mas ela não deveria ter exposto isso. E o fato é que ela desapareceu completamente da televisão. E foi um caso muito particular, porque tinha um programa de televisão que tinha sido gravado fora do Japão, sei lá, no Havaí, digamos. E eram várias celebridades que iam para o Havaí, visitavam, caminhavam pela rua e tudo isso. E a questão é que, com muito trabalho de edição e um pouco de inteligência artificial, fizeram com que, no programa, como tinha sido muito caro gravar aquele programa, eles editaram tudo para que ela desaparecesse, como se nunca tivesse participado do programa. Lembro que assisti ao programa porque minha esposa quis ver, pois disseram que cortaram a Fuga-chan, e ela perguntou, como fizeram isso? E você fica o tempo todo assistindo ao programa e realmente é como se ela nunca tivesse estado lá. Ainda bem que ela não era a protagonista do programa, porque eram várias celebridades, não sei, 4 ou 5 celebridades que estavam caminhando e visitando o país. Mas realmente é como se ela não estivesse lá. Mas até esse ponto, quer dizer, todo um trabalho de edição só para tirar a pessoa cancelada, que obviamente perdeu o patrocínio do Google, perdeu tudo, todas as publicidades, a quantidade de propagandas em que ela aparecia. Me disseram que aqui uma celebridade, se aparece na televisão, se aparece em propagandas uma vez, já é o suficiente para não precisar trabalhar por pelo menos 1 ano. Então os comerciais pagam muito bem, muito mais do que pagariam para você participar de programas em si. Mas enfim, são os programas que te dão fama, e é essa fama que te ajuda a ganhar muita grana com publicidade, né? Bom, como todo mundo, mas coitada, ela foi super cancelada. Depois teve o caso de Sashihara Arino, que foi uma das líderes ou cabeças do grupo AKB48 também de idols. E em 2012 saiu uma matéria em que um ex-namorado dela, de quando ela tinha 16 anos, escreveu anonimamente para uma revista dando provas de que tinha saído com ela. E dizia que ela na cama era muito selvagem. E, claro, o mundo das idols, em que as garotas são super puras, que, exagerando um pouco, se diz que as idols têm que manter uma imagem como se fossem pessoas que nem sequer vão ao banheiro, né? Até esse nível de pureza se espera das idols. E o fato é que tudo isso veio a público, e mais, no meio de um programa de rádio, o mesmo programa de rádio em que apareceu Kodakumi. Lá eles contaram para ela,
E ela ficou mal, no começo negou, ficou nervosa, mas a questão é que, por terem descoberto que ela não era virgem, basicamente porque se espera que todas sejam, mandaram ela para um novo grupo em Fukuoka, no extremo do Japão. Mas o fato é que, como ela era uma garota muito talentosa, acabou se tornando a líder do grupo. Praticamente tomou conta da equipe e depois, mesmo sem ter voltado oficialmente para o AKB, acabou sendo a mais escolhida do AKB. Ou seja, ela saiu ganhando porque também lidou com tudo com seriedade e com humor. Dizem, ou seja, ela lidou com tudo muito bem. Mas ela foi um caso de semi-cancelamento. Mas que bom! Aliás, hoje em dia ela também já não é mais idol, está aposentada disso. Mas está com seus programas de televisão, é uma das maiores celebridades do Japão atualmente também. Que bom! Isso tinha acontecido em 2012. E justamente em 2013 aconteceu algo parecido, que foi com Minami Minegishi, que uma revista descobriu que ela tinha saído do apartamento de um cantor famoso. E aí, como que descobriram que ela estava tendo um relacionamento com alguém? Basicamente, também descobriram que ela não era virgem, que tinha namorado. E ela, como pedido de desculpas, raspou a cabeça. Raspou tudo chorando, pedindo desculpas. Porque, bom, cortar o cabelo é como uma demonstração de arrependimento, né? Ela se autocastigou. Não sei se obrigaram ela a fazer isso, acho que não, mas veio dela mesma, porque ela se sentia muito mal. Porque ela não queria ser expulsa do Ikebib, e justamente deixaram ela no Ikebib, não levaram para outro grupo nem nada. Mas esse caso foi muito triste. Que bom! Depois disso, Sashihara também. Meio que falava sobre como isso de 100 namorados era ruim. No assunto das idols, que isso é algo que deveria mudar. Que bom! Hoje em dia, tudo isso ainda está bem presente. Toda essa cultura das idols, embora possa-se dizer que há um pouco mais de tolerância. Sempre depende do grupo de idols. Podem ser idols que podem beber álcool, fumar, ter namorado ou o que for, e ainda assim podem continuar sendo idols. Mas isso já depende muito. Olha aqui os cártices! Outra coisa é que isso foi super cancelado pela Nintendo. Porque, claro, antes esse pessoal podia se vestir com fantasias do Mario. E, claro, receberam uma ordem de cessar e desistir da Nintendo para que não fossem mais do Mario. Ainda chamam de Mario Karts, mas já não tem mais nada de Mario. Mas, enfim, a Nintendo também é líder em cancelar projetos que se relacionem à Nintendo ou fazer algum jogo que a Nintendo nunca fez com um personagem da Nintendo. E por mais que seja de graça, vai chegar o e-mail da Nintendo com Cease and Desist. Seu projeto foi cancelado. Não faça nada com nossas franquias. Bem, depois o grupo SMAP, que é um grupo de idols masculinos ou uma boy band, cuja carreira começou em 1988, até 2016. Já todas veteranas e celebridades, as maiores do país também, todas já com seus próprios programas de televisão e tudo mais. Dos 5 integrantes, creio que apenas 2 têm a carreira realmente limpa. Só isso me parece. Em 2001, por exemplo, Goro Inagaki deixou o carro parado em um lugar onde não deveria estacionar. A polícia chegou e ele saiu correndo. Fugiu da polícia. Um completo inútil, mas tudo bem. E isso também trouxe problemas para ele, como perder os patrocinadores. Cancelar propagandas, coisas desse tipo. Não sei se alguma turnê foi cancelada por causa disso, mas na verdade é uma besteira, porque ele tem licença. Não sei se está vencida. Ele estava com ela, mas fugiu da polícia por estar mal estacionado. Esse é o caso mais leve de todos. Um caso que foi bastante polêmico em 2009 foi o de Tsuyoshi Kazunagi, que um dia ficou bêbado e saiu correndo nu em um parque de Tóquio. Obviamente, essas coisas, Naka não aceita. Tudo dele foi completamente cancelado na época. E bom, o caso mais grave e mais importante de todos é o de Masahiro Nakai. Isso foi bem recente, no final de 2024, ano passado. E o fato é que ele recebeu uma denúncia de abuso sexual de uma garota que parece que queria ser.
ou entrar no mundo das celebridades, da televisão ou algo parecido. E com falsas promessas, ele se deitou com ela. E bom, ele foi denunciado e parece que depois dessa denúncia vieram outras denúncias. E o fato é que, dentro do escândalo, ele não caiu sozinho, porque além disso, ele primeiro anunciou sua retirada completa. Completa, absoluta. Assumiu a responsabilidade e disse que estava se retirando do mundo da música. Bom, da música, ele já tinha se afastado há algum tempo, mas disse que nunca mais voltaria a aparecer na televisão. Ele se retirou completamente, porque além disso, a sua retirada não foi só dele. Acontece que, ao mesmo tempo, também renunciou o diretor do canal Fuji Televisão, porque o canal estava recebendo muitas acusações de que tinha sido pouco transparente na forma de lidar com o caso. Como se tentassem esconder o máximo possível, tornar tudo o mais leve possível, porque queriam que Nakai continuasse na televisão, porque vendem muita publicidade. E o fato é que o diretor de televisão, um diretor de um canal de televisão, renunciou por causa disso. Além disso, no início de 2024, Matsumoto Hitoshi, celebridade que sempre vejo na televisão, tem vários programas. Ele também tinha recebido uma acusação muito parecida, que também tinha sido feita por meio de uma revista. Disseram que Matsumoto tinha dormido com uma garota prometendo carreira para ela e não deu absolutamente nada. Coisas desse tipo. E ele entrou com um processo, mas não contra a garota em si, e sim contra a revista por manchar sua imagem. A questão é que ele disse que ia se afastar da televisão por um tempo enquanto resolvia seus problemas judiciais. E o fato é que em todo o ano de 2024, desde março, mais ou menos, até agora, ele não voltou a aparecer na televisão. E o engraçado é que no final de 2024, ele disse que já se cansou do processo, então basicamente retirou tudo. E já estava meio que prestes a voltar para a televisão. Mas aconteceu aquilo com Nakai. E o que aconteceu? Matsumoto e Nakai tinham um programa de televisão juntos. E como eles estavam ligados, parecia que era um caso muito parecido. E eles eram amigos e colegas de programa de televisão. E agora não se sabe quando Matsumoto vai voltar. Eu sinto falta dele porque ele faz parte do Downtown. Quer dizer, era ele e Hamada. Eles eram dois comediantes que tinham uns programas muito bons. Mas enfim, uma pena, né? Olha, não estou dizendo que eles não tenham feito algo grave, né? Não é para apoiar abusadores sexuais. Não condena, então acaba apoiando. Quem sabe se foi verdade ou não? Não me cancelem, por favor. A gente se vê na próxima. Um abraço pra você, pra sua família, pro seu pet e pro idiota do seu vizinho. Tchau. Ai, caramba! Disse que sentia falta do Matsumoto. Isso é ruim? Quem mandou pensar alto?